Bem-vindos a mais um podcast do Sintonia Holística. O podcast que é para falar sobre bem-estar, saúde, terapias integrativas, autoconhecimento. E hoje nós vamos falar muito sobre conhecimento. O conhecimento, ele não só faz você entender um pouco mais sobre o que é a sua vida, mas faz entender o que é o mundo, aquele lugar que você vive, onde você quer viver, como você quer viver. E nós vamos falar muito disso com o convidado de hoje. Antes de falar dele, nós vamos falar um pouquinho daqui, do nosso espaço Realize, nosso estúdio Realize. Que você que quer fazer o seu podcast, você que quer passar para o mundo tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você gosta, um pouquinho do seu conhecimento. E eu tenho certeza que todo mundo tem algo muito bom para passar, algo muito gostoso. É só ligar para o nosso 22997734493 ou no @Estúdio Realize NF. E eu tenho certeza que a Patrícia vai te receber tão bem quanto recebe a gente que já está aqui. E vocês vão fazer um trabalho lindíssimo aqui dentro do nosso estúdio. Nossos patrocinadores, nossos queridos amigos, nós temos o Hugo. Hugo é gestor de investimento. Ele é pós-graduado, trabalha com finanças. É ele que vai ensinar você a ganhar o seu primeiro milhão. É por aí mesmo, gente. Não é tão difícil assim. Tudo aquilo que ele vem ensinando nos livros, nos cursos, no podcast dele, aqui mesmo no nosso espaço, no nosso estúdio. Você pode encontrá-lo no @Hugo_F Dutra. E eu tenho certeza que muito dos seus problemas, muito das suas dificuldades financeiras, muito dos seus limites, das suas crenças vão estar sendo liberados, vão estar sendo jogadas fora para que você possa ter uma vida muito mais saudável financeiramente. Essa é a Camila, nossa querida especialista em Mega Hair, nossa especialista em autoestima, vai mudar a sua forma de se ver, a sua forma de se colocar no mundo através dos seus cabelos. Você encontra a Camila no @Camila com K, Tomás, ou no 22999816386. Vocês podem marcar direto com a Glenda. Vocês podem ir até o espaço na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, 299-101. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Essa é a Herta, que esteve aqui com a gente, esse espetáculo de terapeuta de pessoa. Ela trabalha com o circuito das estações, mandalas, paleta cromática pessoal. É uma paleta para, não é só para você entender que cor você usa, mas a cor da sua alma, a cor do seu destino, a cor que vai te fazer mudar de vida realmente. E florais. Você encontra no Herta H. Martins ou, como ela é responsável pela @Escola do Círculo, ou no 2198-620-7970. Vamos começar agradecendo a todo esse povo, falando só um pouquinho. Vamos falar dele. Antes de falar dele, vou falar de mim, só para vocês não brigarem comigo. Cristiana Cavalcante, junto com um grupo de terapeutas, esteticistas aqui no Cadima, com constelação, hipnose, estética facial, estética corporal. É só marcar no 21996795340 e eu tenho certeza que muito daquilo que você precisa melhorar, muito daquilo que você precisa modificar, todos os traumas, os problemas e as dificuldades você deixa para trás. Mas vamos falar desse homem que está aqui para falar de coisas muito boas, principalmente para a nossa cidade, mas a ideia não é ficar presa à nossa cidade, não é ficar presa a Nova Friburgo, é daqui para o mundo mesmo, até porque é um trabalho lindo, lindo, lindo. Quando a gente fala em passar conhecimento, foi uma pessoa que eu vi passar conhecimento de verdade, que estuda caso a caso, que estuda detalhes, que estuda sobre o que vai falar, não pega só uma informação e sai distribuindo, sai falando por aí. E foi nisso que eu me apaixonei, foi exatamente nessa ideia de passar a verdade de forma gostosa, de forma simples, de forma tranquila, sem sensacionalismo, sem trazer medo. Uma pessoa que visa, que gosta de passar coisas boas, porque infelizmente a gente tem muita notícia ruim
e as pessoas parecem que não cavam, não correm atrás das notícias boas. Esse homem corre. Nós estamos aqui com o querido Guilherme Alt, que é jornalista formado pela PUC no Rio, com especialização em marketing e conteúdo digital, fundador do portal Eco Serrano, que eu acho que todo mundo aqui conhece, quem é de fora que ainda não, conhecido pelo jornalismo combativo e de empatia, que é o mais apaixonante nessa história toda. Eco Serrano foi eleito o melhor portal de notícias de Nova Friburgo em 2023 e 2024, e o Guilherme, o melhor jornalista de Nova Friburgo, aqui da nossa cidadezinha, em 2023. Eu tenho certeza que é daqui para sempre, porque o trabalho que esse homem faz é espetacular. Eu quero agora que você se apresente, já que eu falei de você assim, bem por alto. Diz para mim, diz para o público quem você é, o que você faz. Nossa, primeiramente, muito obrigado aí por essa abertura e obrigado pelo convite. Eu tô maravilhado de estar aqui. É muito bom falar de informação, falar daquilo que a gente gosta de fazer. Verdade. E que faz com qualidade, com amor e responsabilidade. E eu sou não só esses títulos que você leu aí, mas justamente um profissional preocupado com a responsabilidade de informar. Então, eu trabalho como jornalista desde 2007, apesar de ser formado pela PUC em 2010. Eu trabalho já, e eu conto os estágios como Sim. anos de trabalho, né? Porque foram nesses estágios que eu moldei o profissional que eu sou hoje, junto com as experiências anteriores que eu trouxe quando eu fundei o portal Eco Serrano. Então, eu sou jornalista há 17 anos, atuando na profissão sem interrupção. E eu sou um cara muito preocupado com a transparência, com a verdade, com a qualidade na informação e com a profissionalização da minha profissão, que eu vejo que ao longo desses últimos anos ela tem ficado muito precária, e eu tento remar contra essa maré, né, de ter essas informações ou vídeos ou fotos circulando sem qualquer tipo de apuração. Agora a gente tem um desafio muito grande com relação à inteligência artificial. Sim. Então, se antes o nosso grande vilão era fake news, hoje as fake news elas continuam sendo as grandes vilãs, mas temos a inteligência artificial também aí como um equilíbrio de um vilão na nossa profissão. Então, esse profissional que eu sou, ele vai sempre combater com responsabilidade, né, as notícias falsas. Eu tento trazer notícias relevantes e o que você falou positivo, né? A gente sabe que o que dá, infelizmente, grande audiência são aquelas notícias mais alarmistas, Sim. as notícias negativas. Então, são notícias que, infelizmente, a gente precisa divulgar de alguma forma, mas precisa ter responsabilidade, precisa estar apurado. E também tenta oferecer um contraponto de notícias que dão um ânimo, né, para a gente continuar vivendo com leveza, né? E a gente tem uma coisa muito boa. Friburgo tem coisas boas. Eu costumo dizer para todo mundo, e sempre falo aqui, sempre posso, Friburgo é um oásis dentro do Rio de Janeiro. Sim. Você tem tranquilidade, é lógico, somos seres humanos, precisamos nos preocupar, precisamos de segurança, precisamos cuidar desse lado, mas ainda é um grande oásis, ainda é um lugar onde as pessoas acreditam nas pessoas, onde as pessoas falam com tranquilidade, onde elas se cumprimentam. Foi gostoso chegar na cidade e perceber que você pode caminhar e vai dando bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas ao longo do caminho. Isso já é uma coisa tão prazerosa, já é uma coisa tão convidativa para quem é de fora, porque se você está no meio do caos e já não pensa mais, já não olha mais em volta, e você saber que você mora numa cidade onde você senta numa praça, toma um sorvete, lê um livro e não vai ser incomodado. Sem precisar ficar olhando para o lado toda hora com medo. Isso é para ser divulgado, sim. E eu acho muito legal o que você faz. Você não divulga só a ideia do vai ter o evento tal. Nós vamos ter agora o Festival de Inverno. É maravilhoso, é para ser divulgado, as pessoas precisam saber. Mas você divulga muito mais, você divulga carinho, beleza, criatividade da cidade, pessoas na cidade fazendo coisas boas, fazendo coisas novas. E eu, pelo menos como terapeuta, eu penso muito
Se você separa notícia boa de notícia ruim, se você absorve a notícia de forma tranquila, isso não te faz mal. Porque ver a notícia sensacionalista, aquele negócio do tiro, 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 mata, 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 tem problema o tempo todo, você vive no estresse. Eu até comentei isso contigo antes da gente começar aqui, que o fato de morar no Rio, estar sempre olhando o que estava acontecendo, onde estava acontecendo, eu já estava chegando num ponto que eu já não queria mais nem sair de casa. E a gente não quer isso em lugar nenhum no mundo, que dirá aqui nessa cidade tão maravilhosa. Então, da onde veio essa ideia de começar a falar até mesmo das notícias ruins, mas de uma forma mais suave? É seu ou você começou a treinar isso? É meu, porque tudo para mim é sempre uma escola. Eu nunca paro de estudar e aprender com meus colegas, com programas de TV, de rádio, enfim. Eu estou sempre olhando os noticiários justamente para absorver aquilo que pode ser uma forma positiva de noticiar. Então, a gente tinha um modelo um pouco quadrado, digamos assim, do jornalismo até pouco tempo atrás, Sim. até uns 10 anos atrás, né? Aquela figura do âncora ou do jornalismo mesmo escrito no papel, aquela coisa que parecia assim, que nada é com o jornalista que está reportando aquela notícia, né? O âncora ali, aquela desgraça ou aquela maravilha, de uma maneira séria, né, sem nenhum sorriso no rosto, sem uma expressão facial, né, nada é com ele. E isso sempre me incomodou, porque nós somos seres humanos que sentem, né? Nós sentimos, nós temos emoção. Então, eu acho muito legal quando alguém transborda a emoção, né, repassa a emoção que está sentindo, mesmo que ela esteja ali atuando como um profissional, mesmo que ela não possa tomar partido, não possa botar a sua opinião, mas assim, se eu sou um jornalista, estou vendo uma mãe sofrer diante de algum problema, eu não posso reportar aquela situação de uma forma fria. Eu preciso sentir, eu preciso ter noção do que ela está sentindo. Sim, era para ser até natural, né? Exatamente, para poder mostrar para aquela minha audiência que a situação é grave, que aquela mãe está sofrendo, ou que acontece que aquela família perdeu um ente querido numa tragédia, enfim. Então, olha só que bacana, Nova Friburgo é exemplo de tal coisa. E mostrar para o cidadão friburguense que ele tem que sentir o orgulho de onde ele vive. E mostrar para o cidadão fluminense, para o cidadão brasileiro, que Nova Friburgo precisa ser notado, precisa ser frequentado, porque aqui tem coisa boa. Então, veio de mim justamente observar o comportamento do jornalismo, que hoje mudou significativamente. Hoje nós temos um jornalismo com muito mais expressão, né, de sentimentos, não necessariamente de eu acho, a minha opinião, mas mostrar que você se importa com aquilo que você está reportando. Que você é humano. Exatamente. Então, justamente essa parte do jornalismo de empatia é isso. Entendeu? Eu não posso passar por uma situação que me emociona de alguma forma, de uma forma fria, fingir que, não, eu tô só reportando, isso não é comigo. Não, é comigo sim. Acontece na minha cidade, eu moro aqui, seja bom ou seja ruim. Então, vem disso, vem da necessidade de mostrar que a gente não pode ter vergonha de mostrar o que a gente sente. Isso é maravilhoso, porque isso é muito do que as pessoas esperam. As pessoas querem isso, elas querem se identificar com alguma coisa, se identificar com alguém. Isso é espetacular. Você é daqui de Friburgo mesmo? Não, eu sou de Niterói. De Niterói. Niterói. Só que desde 2022, eu sou friburguense porque ganhei o título de cidadania friburguense aqui da Câmara Municipal. Ai, que bom! Então, me considero friburguense. Mas eu acho que quem vem pra cá se apaixona de tal forma que... Sim. É impossível sair daqui, né? É o que você falou, aqui é uma cidade muito tranquila. Outro dia, essa semana ainda, eu vi um meme do Rio de Janeiro, ali da Orla, da Zona Sul, um videozinho mostrando o entardecer e o início da noite, uma noite de inverno, né? Um pôr do sol maravilhoso, um final de pôr do sol maravilhoso, aquele céu com a Pedra da Gávea ali bonitinha, e o vídeo tinha 17 segundos de duração. E a legenda era entardecer no inverno do Rio de Janeiro. Aí assim, PS,
O vídeo dura 17 segundos porque esse é o tempo máximo que alguém consegue ficar com o celular à mostra no Rio de Janeiro. Muito triste. Então, assim, é engraçado, porém é triste, né? Agora, imagina a nossa realidade aqui, que a gente pode deixar o celular no banco da praça, se afastar 10 metros, olhar, o celular tá lá ainda. É claro que a gente precisa ter atenção. Não né? deve, mas não pode. Não deve, mas pode. Né? Assim, a chance de não acontecer nada é muito grande, muito maior do que o Rio de Janeiro. E você poder filmar de verdade um pôr do sol, você poder filmar de verdade uma caminhada. Exatamente. Isso é ar puro aqui, né? Ar puro. Isso é maravilhoso. É claro, realmente a gente tem aqui 4 estações. Que venha preparado para sentir calor de dia, frio de noite, muito frio na madrugada. Mas é gostoso poder passar isso. Gostoso falar, nossa, a minha nova cidade, porque eu posso falar, encher a boca para dizer que agora é minha, é deliciosa, é receptiva, é carinhosa, é calorosa. Exatamente. Né? Apesar do tempo não ser o mais quente do mundo, ela tem prazeres, ela tem coisas. E você fala muito disso. Por quê? Porque se apaixonou pela cidade? Eu me apaixonei pela cidade e eu percebi que o friburguense também é muito apaixonado pela cidade. E quando ele vê, através da mídia, que a mídia reporta uma Nova Friburgo que é a Nova Friburgo real, aquela com a beleza natural, né, que resplandece, aquela beleza natural que é exuberante e que é orgulho, ele se interessa. Sim. E isso resgata não só o sentimento de identidade, mas também de orgulho. Então, a partir daí, e é justamente linkando com a minha fala anterior, de eu perceber modos de poder noticiar os fatos e poder equilibrar notícias do dia a dia, que são notícias mais pesadas, com notícias leves, essa necessidade de mostrar, calma, tá tudo bem. Né? Ou então tudo vai ficar bem. Isso é importante. Nós moramos numa cidade linda e bonita, né? E ótima para se viver. Olha só a Pedra da Catarina, olha só a Pedra do Imperador, olha esse pôr do sol maravilhoso que está se formando ali no Caledônia. Olha aqui os Três Picos, esse orgulho, que é uma das montanhas mais altas do estado do Rio de Janeiro. Né? Olha só que visual. Temos fotógrafos maravilhosos que se preocupam em subir até o ponto mais alto, num frio desgraçado, num frio congelante, para poder pegar uma imagem maravilhosa e botar nas redes sociais. E eu gosto disso. Sim. Gosto de dar voz, de dar palco para esses nossos artistas locais. E você também tem grupos aqui que levam até os lugares. Você não precisa ir sozinho, você não precisa ir com medo de não saber chegar. Você tem equipes de turismo, você tem pessoas preparadas para levar uma pessoa que, desde aquela que gosta de uma aventura, que gosta de uma atividade mais rapel, mais aventureira mesmo, até aquela que vai caminhar devagarinho. Sim. Tem para todos os gostos e o melhor, com segurança. Né? Se por um acaso um turista quiser se aventurar aqui em Friburgo sozinho, numa mata fechada, assim, essas trilhas, né, que a gente faz para subir montanha, ele vai chegar no topo, vai subir, vai curtir, vai tirar vai tirar foto, ver o visual maravilhoso, vai descer na maior segurança e na maior tranquilidade. O que a gente não poderia falar em trilhas, por exemplo, do Rio de Janeiro, que inclusive falam, não andam sozinhos. Aqui a pessoa pode andar sozinha tranquilamente. Sabe que é a certeza que vai voltar na segurança, na paz do Senhor. Isso é muito bom, né? Você saber que tudo bem, é claro que você não vai despreparado, não vou de chinelo, salto alto para fazer uma trilha, não vou despreparado para ficar sem pegar um frio, como a gente tem o Caledônia, que a gente tem os maiores pontos de temperatura, e sair de camisetinha. É claro que você tem essa preocupação, mas saber que você pode ir e voltar. Exatamente, exatamente. Você tocou num ponto bem legal em relação ao Caledônia, que é algo que interessa e muito, não só ao friburguense, porque é um orgulho da nossa cidade, essa questão do frio, é um charme, mas é um chamariz também para os moradores dos municípios vizinhos e do entorno também, principalmente da capital. Eles se interessam muito, já que no Rio não faz frio, eles se interessam muito por outras cidades onde faz frio. E, ultimamente, nos últimos 2 meses,
eu tenho dado muito destaque justamente a essa época, que é a época mais charmosa de Nova E Friburgo. Né? Você tem as manhãs mais bonitas, né? Os amanheceres mais lindos, o céu limpo, aquele sol emergindo, aquele céu azul maravilhoso. De vez em quando tem uma cerração que fica até mais bonito, né? Aquele mar de nuvens ali. Então é bem bacana. Quando eu faço uma reportagem, geralmente elas são as primeiras do dia, em que eu falo das temperaturas, né? Às vezes Friburgo sempre fica ali no topo como a cidade mais fria do Rio de Janeiro. Na última semana, por exemplo, dos 7 dias, ela figurou acho que em 5 como a mais fria. Em outras perdeu para Itatiaia, que geralmente Friburgo... Tá ali pertinho exatamente, também. Friburgo e Itatiaia, elas revezam ali. Um dia uma é mais fria, outra fica em segundo, depois é primeiro. E o friburguense gosta muito disso. Eu entendi esse gosto do friburguense, esse orgulho em saber que ele pertence a uma cidade que tem esse charme, que o frio ele apela para esse sentimento de orgulho. Isso é uma questão de observação. Sim, mas é bom. E isso faz muito link, né, com o que a gente está discutindo agora, da questão de dar boas notícias. Então, começar o dia divulgando coisas que nos enchem de orgulho é muito bom. Então, há cerca de 2 meses, as minhas primeiras matérias sempre são em relação ao clima, né? Ao frio que fez durante a madrugada, ou ao não frio que fez, né? A gente, inclusive, está atravessando uma época muito atípica. Em julho, eu não estou usando casaco. Sim. Né? Em maio, eu já estava todo encapotado. Agora, em julho, eu estou de short e camiseta dentro de casa. Né? Mas isso a gente tem que, infelizmente, lembrar que somos nós, seres humanos, que estamos tragando o planeta também. Exatamente, não é à toa, né? Não é à toa que o nosso inverno está cada vez menos inverno. Meu primeiro frio aqui, eu peguei 2 graus. E resolvi sair de casa igual uma cebola, cheia de capas, para comprar roupa de frio, coberta para frio de verdade. Porque quando eu vim do Rio, realmente era um casaquinho, um cardiganzinho. Uma coisa mais fininha. E eu achava que aquilo era um frio. E descobri que não, apesar do seu corpo também se acostumar. Mas eu escuto muitas pessoas falando, nada, frio? Frio era antigamente. Frio era quando eu era criança. Frio, porque as pessoas também modificam. A gente tem uma cidade arborizada, verde, com margaridas espalhadas pelos caminhos, com praças abertas cheias de flores, onde você vai, você encontra criança e cachorrinho. Exatamente. É delicioso você falar isso, porque você, quando quer algo assim, em alguns lugares, tudo bem que não é só em Friburgo que existe isso, graças a Deus, mas ainda você vê muito lugar que para ter tem que ser fechado, tem que ser cobrado, tem que ser cercado. E a gente não tem isso. A gente Exatamente. tem essa tranquilidade de poder mostrar isso para as pessoas e falar, vem, usufrui, tá aí. Temos exemplares nativos de Mata Atlântica muito disponíveis, muito perto da população, né? Acessíveis à população. Sim. E que em outros lugares você só consegue ter esse acesso se você for a um parque, né, que esteja fechado, que tenha aquele cuidado da preservação ambiental. E aqui não. Aqui, na nossa paisagem urbana, nós temos esses exemplares, né, que a gente consegue pegar, que a gente consegue tirar uma foto, que a gente consegue estar perto de alguma forma. Eu acredito que também se dê muito a nossa colonização aqui em Friburgo, né? Nós temos aqui, não vou nem falar todos, senão com certeza vou falhar um, mas você tem pessoas de muitos países europeus, asiáticos, que vêm com essa cultura do preservar, do cuidar, do manter algo bom. E isso eu acho que passou muito para o friburguense, né? Vamos manter, vamos mostrar, dá para o outro que vem, né? Aquele que vem de fora, o melhor que eu tenho, o meu melhor sorriso, a minha melhor paisagem. Com certeza. E quando você fala de que mostra isso tudo em meio a notícias que precisam ser dadas, ninguém pode viver de jornalismo falando só de flores. Exatamente. A gente tem que contar que teve problema sim, que teve problema na saúde, que teve problema na segurança, que teve... Infelizmente, se existe, precisa ser mostrado. Mas mostrado em meio a notícias, é aquela história do jornal que só sangra. Exatamente, né? Tem jornal que se você torcer só sai sangue, né? É bom que alimento hemorriam. Se era bom se fosse verdade, bom, né? Mas essa ideia de colocar...
Você vê uma notícia ruim, que eu preciso entender, que eu preciso ajudar. Se eu faço parte, independentemente de se eu faço parte da cidade, do entorno dela ou do estado, eu tenho que lutar para que aquilo fique bom. E, ao mesmo tempo, eu tenho notícias que vão amenizando, suavizando, trazendo coisas boas. Então, no final de uma leitura completa, no final de de ver vários textos, até porque você trabalha muito na mídia digital. Então, eu posso também selecionar. Eu posso... Sim. Eu não preciso... Claro que num livro, numa revista, num jornal impresso, você também pode. Mas a ideia do... Eu posso ouvir, eu posso ver detalhes, eu posso ver mais fotos. Isso trouxe coisas mais gostosas, porque as pessoas elas acabam procurando um pouco mais. Sim. Você também linka, né? A pessoa pode falar de um assunto, você explica bem, você explica muito bem sobre aquilo, mas se a pessoa quiser mais, você ainda dá chance dela procurar mais ali mesmo no seu canal. Isso. Eu gosto de fazer justamente esse link porque notícia completa, para mim, não é só você reportar um fato, uma situação e deixar por isso mesmo, né? Você precisa dar os caminhos para o seu leitor para que ele possa tirar as conclusões, né? E ter as ferramentas completas para poder ter um pensamento crítico. Então, eu tenho muito problema com isso em alguma parte dos leitores, porque, né, na verdade, não é um problema dos leitores, mas da nossa sociedade hoje, porque é um problema muito sério que as pessoas estão muito preguiçosas. Exato. Então, todo mundo quer um conteúdo completo, mas quer um conteúdo pequeno, que seja acessível para ser lido de uma forma muito rápida. Hoje em dia, a gente não consegue mais ver um filme que ultrapasse 1h30 de duração. Eu ainda peguei época de filme de 3 horas e meia no cinema. O Titanic, O Senhor dos Anéis, O Poderoso Chefão. Então, assim, são filmes com mais de 3 horas de duração que hoje em dia essa garotada não consegue ver um comercial. O pessoal não sabe nem o que é comercial. Não sabe mesmo. A gente diz que a geração passa o dedo. Exatamente. Tá, isso já vi, Galera já do vi. Streaming, né? Só vê coisa na Netflix ou em outros canais de streaming, que você vê a hora que você quiser, não tem mais propaganda. Sim. Então E é bom, realmente é bom, mas não é só isso. Só que o pior não é nem isso, porque a gente está falando de uma geração que está vindo. Mas a geração que já está pior, porque eles estão muito exigentes, justamente com essa questão da folga. Querem tudo de mão beijada, mas querem tudo bem resumido. Então, é uma coisa ou outra. Os dois não dá. Os dois não dá. E eu tive muita crítica, principalmente no Instagram, né, justamente com esse pessoal, porque assim, as páginas de Instagram que reportam notícias, que não reportam notícia, né? Isso inclusive é uma briga minha também, porque é o que eu falei bem no iniciozinho. Eu vou nadando contra a maré porque muita gente se acha jornalista, mas não passou pelas etapas normais que qualquer jornalista responsável passa, né? Pela formação. A questão não é nem de estudar, mas a questão é de você entender a responsabilidade de você mostrar um conteúdo, né, com propósito. Quando você recebe um vídeo de um acidente de trânsito e você não sabe o que se passou, mas você coloca aquele vídeo sem qualquer tipo de apuração nas suas redes, isso é grave, porque você não sabe quem está lá dentro, você não sabe qual é o estado de saúde da pessoa, o que ocasionou, né? Você não apurou, você só repassou. Só repassou a desgraça. Infelizmente, isso dá audiência. Então, páginas com esse tipo de conteúdo, elas têm 80, 70 mil seguidores, né? Tem uma audiência enorme. E eles não têm o menor propósito, eles não têm o menor sabor de apurar. Eles só querem a audiência deles, em meio à desgraça. E eu já vou contra a maré. Então, eu recebo esse vídeo, eu procuro informação, o que aconteceu, como é que foram as circunstâncias do acidente, tem vítima, está ferido, como é que está, o bombeiro chegou, onde é que foi, a hora que foi, se tem câmera de segurança, eu apuro para poder colocar a notícia lá.
E quando eu coloco a notícia, principalmente no Instagram, eu não coloco a notícia toda, porque eu tenho um site de notícias. Sim. O Eco Serrano é um site de notícias. Página de Instagram. O Instagram do Eco Serrano é uma ferramenta para você chegar até o site. Até porque a gente também sabe que dentro dessa ferramenta as pessoas também não querem mais parar para olhar, para ler. Elas querem aquele vídeo extremamente curto para me fez entender, já tá bom. Exatamente. Por isso que páginas desse tipo têm até uma audiência maior. Mas você não vai ter nenhuma informação ali. Tanto que se você entrar na caixa de comentários dessas páginas, as caixas de comentários, os comentários são esses. Tá, mas e aí? O que aconteceu? Tá, mas cadê a informação? E tá lá o link para a pessoa poder assistir, poder ver. Nessas páginas que não informam nada. Sim. Estão lá, tá, mas cadê a informação? Entendeu? E mesmo assim continuam dando audiência. Vem o vídeo e tal, mas não sabem o que aconteceu. Aí comentam lá, tá, mas o que aconteceu? Aí na minha página, no meu site, tá toda a informação, tá o vídeo direitinho, editado, como tem que estar para proteger a identidade da pessoa. Às vezes tem uma filha de esporte, alguma coisa assim, Sim. né? A gente preserva. E a própria família. Exatamente. Então, assim, no meu site tá tudo ajeitadinho. No Instagram, eu só dou uma pequena amostra para falar, olha, leiam mais no site, a notícia completa no site. Aí a pessoa vai lá na minha página e comenta, mas cadê a notícia? Mas tem que ir no site para saber tudo. Sim, o Eco Serrano é um site. Quer ver notícia mal apurada, você vai em página de Instagram. O Eco Serrano não é uma página de Instagram. A página do Instagram muito mais. do Eco Serrano é uma ferramenta. O Facebook é uma ferramenta para te levar ao site. No site você vai ver tudo explicadinho, tudo correto, tudo como tem que ser feito, seguindo a ética profissional. E aí você vê diversas pessoas incomodadas que a notícia não está toda ali na caixa do Instagram. Não cabe, eu já né? respondi várias vezes, eu não vou te dar informação de mão beijada. Informação, você precisa se esforçar. Né? A gente precisa se esforçar. Isso é legal. Para poder aprender, para poder criar o nosso senso crítico. E o pior não são nem assim, e a galera que comenta, falando, você tem que dar a informação completa aqui no Instagram, não sei o quê, para não precisar ir lá no site. A galera que comenta isso não é uma galera de 20 e poucos anos, não. É uma galera de 40 anos para cima. Sério? Aí teve um dia que eu perdi a paciência. Eu falei, não, hoje eu vou falar. Essa galera de 40 anos para cima tem 37. Então também, obviamente, peguei essa parte. Sei lá, de 30 anos para cima, é uma galera que ainda pegou jornal físico em alta. Então, para você se informar, você tinha que esperar o dia seguinte, você ia até a banca, ia comprar o jornal físico para ler aquele chumaço de papel que sujava sua mão, página por página, para ver. Você nem sabia o que você ia encontrar no jornal do dia seguinte. Verdade. Ou então você esperava o telejornal ou o jornal da rádio, com hora marcada, com propaganda, para poder se informar. Essa galera, que é dessa época, hoje se incomoda de clicar num link para entrar no site para ler. Isso é assustador, porque a gente vem de um crescimento de analfabetismo funcional. E isso preocupa muito, porque são aquelas pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar, não sabem entender o que estão lendo de verdade. E isso nos assusta muito, porque a gente está vendo justamente essa ideia de a informação tem que ser rápida, a informação que é a que está pronta. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz falando que a filhinha fez um trabalho da escola. Entendeu que podia ir na internet, copia e cola. Tudo bem, criança. Por sorte, tem um pai que guia, que entende, que fala que não é bem dessa forma, que tem que ler mais de uma coisa, tirar a conclusão dela para poder escrever. Mas ele disse que foi muito engraçado a menina falando sobre os gorilas da Amazônia. Tadinha, gente. Mas ela leu, ela copiou e tirou aquilo, foi o primeiro que veio. E tirou como verdade, e as pessoas fazem isso. Exatamente. Se você já tem uma estrutura, um conhecimento antecedente àquilo que você vai ler, você sabe filtrar. Se você não tem, qualquer notícia é a verdade. Exatamente, né? E você falou muito bem da questão da interpretação de texto, que é uma... Aí a gente entra até num papo muito mais denso, que é a questão de educação Sim. de base no país como um todo.
que a gente, infelizmente, não temos um setor de educação fortalecido, até porque, enfim, não é interessante ter uma população esclarecida. Que uma população esclarecida é uma população que questiona. Então, quando você tem uma maioria de ignorantes, mesmo aqueles que sabem ler, que sabem entender, alfabetizados, mas que você justamente sabe que você vive uma época que a população, que a sociedade não quer ler, né, quer ter tudo de mão beijada, e você obviamente não entrega isso, então você sabe que qualquer notícia que você colocar ali, qualquer linhazinha de informação, a pessoa só vai ler aquela linha. E aí você consegue manipular. Sim. Né? E através disso você não faz com que aqueles leitores exerçam a atividade intelectual de forçar que seu cérebro crie um pensamento crítico, né? Você acomoda o intelecto da pessoa a ponto de fomentar justamente essa má interpretação de texto. E aí quando a pessoa vai ler, né, já estigmatizada com eu só quero ler aquilo que me interessa, quando ela lê algo que ela não concorda, ela nem lê, ela já nem passa. lê, exatamente. Ela só lê o título, não concordo e vou comentar assim mesmo, como se eu fosse especialista no assunto. Isso é um grande problema também, principalmente eu vejo isso no Instagram do Eco Serrano, quando pessoas que eu conheço, que eu sei que são pessoas que não são intelectualmente mal formadas, mas Sim. estão se rendendo à preguiça de entrar na matéria para ler. Elas vêm. Eu geralmente faço alguns testes com a minha audiência para saber se a pessoa está lendo ou se não está, para saber até Que assim, legal isso. que matérias seriam interessantes, que matérias a pessoa se interessa em clicar para ler, que matérias ela só vai ler o título e vai comentar, né, achando que leu a matéria. E aí, assim, somente essas matérias um pouco mais polêmicas, mas que às vezes não são necessariamente daqui de Friburgo. Por exemplo, um prefeito foi pego... Na verdade, isso foi recente, mas teve a ver com prefeitura. Acho que um prefeito tinha sido preso, mas foi daqui do estado do Rio, só não lembro onde foi. Não, preso não, foi pego com alguma coisa de corrupção. Aí eu botei prefeito pego com corrupção. Eu já sabia exatamente o que ia acontecer. O que ia acontecer, né? Assim, o portal, o Eco Serrano, ele é conhecido justamente por matérias que a Prefeitura de Nova Friburgo não curte muito, né? Então, já sabendo desse tipo de situação, eu falei assim, vou ver quem é que vai ter a curiosidade para abrir a matéria, para ler. Então, eu vou botar um título um pouco enigmático. Né? Não é sensacionalista, mas é enigmático para ver quem é que vai se interessar. Sim, porque eu não estou dizendo que foi para poder fazer alarde. Exatamente. A notícia de fato aconteceu, mas não foi aqui em Friburgo. Mas eu botei, prefeito é pego em esquema de corrupção, alguma coisa assim. E logo nos comentários, eu geralmente na arte do Instagram da reportagem eu só boto o título e na caixa de comentários eu boto o link para a pessoa poder acessar a matéria. Pelo menos os 3 ou 4 comentários assim, com menos de 1 minuto de postagem falando mal da Prefeitura de Nova Friburgo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, lê a matéria. Assim, sabe? Mas isso é bom que as pessoas percebam o que acontece. Porque se eu não estou lendo e falo que eu só acho... Agora, isso deve gerar um perigo muito grande, um problema muito grande, principalmente para quem quer ser jornalista de forma real. Sim. Porque hoje todo mundo tem um celular na mão. Todo celular tem câmera. Significa que qualquer coisa eu posso fazer virar notícia muito rápido. Né? Tô aqui, mirei para você, falei o que eu quis, cortei a sua fala, muitas vezes, o que a gente cansa de ver, infelizmente, é verdade, porque a pessoa fala, vai explicar sobre o prêmio que você recebeu. E você calha de falar que o prêmio tinha pontinha azul, a pessoa se fixa na pontinha azul como se aquilo fosse algo horrível, e está você mal visto, mal colocado, porque foi cortado tudo aquilo que você falou para ser jogado na internet, para ser jogado, né, na mídia, o pedacinho que incomoda, o pedacinho que fica feio. Isso é manipulação, né? Você Sim. manipula a realidade. É por isso que é preciso ter pessoas comprometidas com a ética da profissão, porque, por exemplo, esse teste que eu falei com você que eu fiz, geralmente eu faço, né, com a minha audiência, até para saber se o pessoal está vendo, se não está, eu sei do poder que eu tenho. Sim. Entendeu? Assim, hoje o Eco Serrano ele tem 2 anos de lançado, mas ele já se consolidou como mais um meio de informação do friburguense. Eu sei que hoje o Eco Serrano ele tem um peso muito grande. Então, eu sei que
eu tenho o poder de manipulação da minha audiência. Sim. Eu tenho um alcance muito grande. Nos últimos 2, 3 meses, a média de visualização do site, ela oscilou entre 500 a 700 mil. Nossa. Isso é muito grande. Visualizações, né? Não foram 500, 700 pessoas, Sim. mas visualizações. Isso é muita coisa. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, se eu chego e falo de uma forma irresponsável, se eu boto como modus operandi, prefeito é pego em esquema de corrupção sempre, eu estou Sim. manipulando, que eu sei que as pessoas não vão ler, mas vão achar que é o prefeito de Nova Friburgo, eu estou manipulando a população. E isso é errado. Eu sei da minha responsabilidade. Uma coisa é fazer um teste, outra coisa é fazer disso um modus operandi. Não é. Então, eu sabendo da minha responsabilidade, eu começo a medir aquilo que eu escrevo, né? Eu começo a antecipar problemas para poder informar com qualidade. Todas as matérias que eu faço, seja de cunho político ou dessas matérias mais negativas com mortes, Sim. acidentes de trânsito, eu tento não só reportar o fato, mas causar uma reflexão nas pessoas. Infelizmente, eu tenho noticiado muita ocorrência de trânsito, né? Muita batida entre infelizmente carro e tem moto. tido muita ocorrência. Exatamente. Na verdade, assim, sempre teve. Sim. Só que como a gente não tinha muito conhecimento, por quê? Porque, como você falou, a questão do celular na mão. Sempre teve muito. A imprudência sempre reinou no trânsito em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Sim, mas nós também tivemos um crescimento de trânsito muito grande. Exatamente, exatamente. Então é isso, né? O crescimento desenfreado, não tem planejamento, as pessoas também estão mais desatentas por conta do celular. Do próprio celular. E aí é claro que é uma tragédia já anunciada. E aí a gente tem muita ocorrência nesse sentido. Justamente por isso eu entendo que não é só uma questão de um acidente, não é uma questão, uma casualidade. Não, tem um propósito ali, né? Aconteceu por uma situação. Então eu transformam aquele registro numa estatística para poder provocar o poder público para falar, vem cá, vocês não vão tomar atitude, não? Eu sei que a culpa principal é do motorista, né? Na verdade, a gente tem que dividir. Não é só a prefeitura que tem que resolver, não é só o governo que tem que fazer, que nós temos que tomar nosso quinhão de culpa, da mesma forma que o próprio pedestre. A gente cansa de ver aqui muita gente falando, tá me vendo. Exatamente, eu tô na faixa. E esse tá me vendo não significa que o outro vai conseguir realmente parar a tempo, vai conseguir te ver. Exatamente. No final do ano passado, quando eu fui dar uma entrevista para o jornalista Zuri Maurer, da TV Zoom, ele me falou o seguinte, Guilherme, o termo correto para ser utilizado é ocorrência de trânsito, porque não existe acidente. Acidente é uma coisa que você não controla. Só que é ocorrência. Por quê? Porque é uma rua que está com buraco, causa a batida, é a distração, é a imprudência do motorista, é a má conservação do veículo. Então, não existe acidente. Alguma coisa provocou aquela ocorrência. E a partir dali, eu nunca mais utilizei no Ecoserrano o termo acidente. É ocorrência de trânsito, batida, colisão. E isso me fez refletir justamente a parcela de responsabilidade de cada agente envolvido ali, né? Seja do condutor do veículo que não fez a revisão correta e aí ele apresentou problema e causou a batida, do condutor da moto que fez uma ultrapassagem num lugar inapropriado, né? No cara que está em alta velocidade, que bebeu e dirigiu, mas também na responsabilidade do poder público em ter uma pavimentação certinha, em ter uma sinalização correta e ter campanhas de educação no trânsito, uma coisa que eu venho batendo muito nessa tecla. Eu tenho um discernimento para poder, quando eu escrever sobre esse assunto, eu já escrevi umas 3, 4 vezes nesse ano em relação a isso, falar assim, olha, existe a parcela do condutor, do pedestre, mas o que vocês, Secretaria de Mobilidade Urbana, o que vocês, Prefeitura, estão fazendo para, pelo menos, falar, olha, a minha parte eu já fiz. Porque botar nessa cidade só semáforo que multa não é a solução. Não resolve. Né? E aí, quando você questiona o secretário, quando você questiona o prefeito, a resposta não vem. E assim, não é você não está respondendo o Guilherme Alt, você não está respondendo o Ecoserrano. Mas uma população inteira. É a população. Olha a quantidade de ocorrência de trânsito que a gente tem nessa cidade. Tem muita ocorrência. Tem muita ocorrência.
Mas por que está tendo? Ninguém faz um estudo. Sim. Na última publicação que eu fiz, levantando esse questionamento, eu falei assim, olha, tem pelo menos 2 regiões que são muito conhecidas e tem muito registro de ocorrência. É ali na altura da Fripão, na Avenida Governador Roberto Silveira, na altura de Ouro Preto, e na RJ 116, na altura de Muri, do Hotel Vila Suíça. Ali tem uma curva, para quem está indo para o centro é fechada, para quem está indo em direção ao Rio aberta. Mas ali é uma curva de alta velocidade, Sim. Não deveria ser. Então ali tem muito acidente. Quando tem acidente na RJ 116, já em Friburgo, a maior parte é ali, a altura do Hotel Vila Suíça. O meu texto já está até pronto. Na cabeça aqui eu já sei, foi Muri. Então, já sei onde na foi. tarde desta quinta-feira, entendeu? Todas as ocorrências são ali, ou a maior parte, né? Ou na Governador Roberto Silveira, na altura da Fripão, porque tem um cruzamento ali, ninguém se entende, ninguém dá vez, ninguém espera, aí acaba sempre carro e moto, somente carro e moto, ou então ali na RJ 116, na altura do Hotel Vila Suíça. É óbvio, se esses 2 lugares concentram a maior parte de ocorrências, bota uma viatura ali, caramba, para pelo menos você falar, olha, estou aqui de olho. No Mas mínimo nem uma isso. placa diminuindo a velocidade. Exatamente. Bota ali alguém é o de mínimo olho, alguma do coisa, mínimo mas do nem mínimo. isso. Então, assim, é isso que eu tento provocar. A minha atitude não é de afrontar a autoridade, não. Mas eu tô falando, na minha visão, eu acho que eu tô fornecendo um serviço de utilidade pública. Eu tô falando, tá vendo aqui? Aqui é o lugar onde você tem que ficar mais atento. Aí eu não sei se acham que eu tô afrontando ou simplesmente ignoram. Então, assim, e não tem nenhum controle, não tem nenhum agente ali que possa organizar a situação. E aí você fica assim, cara, o que está acontecendo, né? Por que estão ignorando? Você não está ignorando o ecossistema, você está ignorando uma população inteira. Sim, o chato é que a gente entende que tirar uma viatura de um lugar que é importante para botar em outro paradinho é complicado, mas alguma coisa precisa ser feito. Mas então será estuda. que aquela viatura que fica na frente da prefeitura lá é importante? Todo dia? Sim, então vamos estudar outras formas. Se Porque essa não é a solução... tem sempre uma viatura ali na frente, direto. Você não pode testar, colocar essa viatura em outro lugar para ver se dá certo? Sim. Né? E eu acho que vamos testar soluções. Porque ver problemas, o seu trabalho realmente é apontar. Tem um problema aqui, mas o seu trabalho não é trazer a solução. É excelente se conseguir trazer ideias mas não é trazer a solução. Mas existem soluções, sempre existe. Então, qual a melhor? Eu acredito que isso não fique só em relação a trânsito, em relação à segurança, deve estar muito ligado à saúde. Com certeza. Ainda mais agora, nós tivemos um problema grande de dengue na cidade. E eu pouco vi falar. Algumas pessoas, alguns grupos específicos falavam do cuidado, limpa, não deixa água, a gente está saindo de uma época de chuva. Poucos falavam, e as pessoas só, ainda mais numa cidade que tem tanta planta que vai ter mosquito. Exatamente, que chove bastante, né? Nessa Sim. época do verão, né? Que a gente só tem dia de chuva, praticamente dia de sol é muito escasso, curiosamente. Chove pra caramba, os canteiros ficam acumulados com água parada, e é claro que a gente vai ter um surto de dengue mais pra frente por conta disso, né? Nós propiciamos isso. E é justamente esse problema, né? Assim, a questão da dengue, a questão da saúde. Existem vários pontos que, se você for pegando gancho atrás de gancho, você vai linkando sempre uma coisa com a outra e fala assim, poderia ter sido diferente. É claro que a gente fica jogando muita responsabilidade para o poder público, que de fato tem. Sim, mas eu gosto A gente pode fazer a nossa parte, mas é isso, assim, a gente tem que cobrar, e cobrar com consciência, não é só simplesmente, a culpa é da prefeitura. Não, peraí, pode ser, mas... Mas eu acho que a ideia é trazer para a população exatamente isso. O que você pode fazer? Eu posso limpar, posso deixar sequinho, posso tirar as plantas que estão acumuladas, não vou deixar água, não vou deixar nada. Já fiz minha parte, agora eu cobro. Exatamente. Eu penso exatamente dessa forma. Primeiro, eu vou ver onde eu posso agir, né, para garantir não só o meu particular, mas as pessoas que moram em volta de mim ali, para que eu não possa contribuir com esse surto que está acontecendo. Já fiz a minha parte, está controlada a situação, estou monitorando. Agora vamos ver o que os outros estão fazendo. Aí os outros, beleza, a prefeitura, o Secretaria de Saúde.
E aí a gente entra em várias nuances. Por exemplo, a Secretaria de Saúde estava com defasagem, acho que ainda está, com defasagem de agentes de endemia, agentes de saúde. Eles Sim. até fez agora há pouco uma convocação para posse desses concursados. Tivemos um concurso público. Sim. A convocação saiu agora em julho, mas o surto está acontecendo desde janeiro. O concurso foi homologado, foi aprovado, os aprovados foram listados desde janeiro. Verdade. Né? Então, assim, qual é a prioridade para resolver a situação? O que vocês estão fazendo? Vocês tinham ali uma penca de aprovados que vocês poderiam ter chamado, empossado, e esses caras já poderiam estar aí monitorando a cidade. Aí o que eles fizeram? Eles chamaram o pessoal do tiro de guerra para poder ajudar os poucos agentes de endemia a fazer o monitoramento. Vai fazer o quê? Vai pintar o mosquito de branco? Ele já tem pinta de branco, né? Então assim, para que vai chamar o pessoal do Exército se você tem pessoas mais capacitadas para poder fazer esse monitoramento? E aí, outra coisa, aí não é só essa questão de defasagem. O que vocês estão fazendo, Secretaria de Saúde? A gente está anunciando no Instagram que o pessoal está indo nas casas verificar. Sim. Estamos colocando no Instagram pílulazinhas para poder orientar a população. Quantas pessoas seguem o perfil da prefeitura? Quantas pessoas seguem o perfil da Secretaria de Saúde? É verdade. Né? Quantas pessoas nós temos aqui em Nova Friburgo? Quantos mosquitos existem? Vocês chegaram a fazer um estudo ou divulgar as informações da velocidade que é até você até o mosquitinho ser fecundado e nascer? É muito rápido. Então, assim, falta essa informação para a pessoa criar a consciência de também ajudar o próprio poder público a monitorar a doença, né? A dengue, e chikungunya, zika, enfim. E a gente pode usar grupos, né? Igrejas, escolas, grupos sociais. Exatamente. A gente pode estar usando isso. E pareceu que esse tipo de informação, que apesar de ter sido circulou pouco. Sim. Ou não teve tanto ímpeto assim. É claro que a gente sabe que a Secretaria de Saúde ela tem outros problemas, tão graves quanto. Sim. Mas se o estado do Rio de Janeiro declarou epidemia de dengue, por mais que aqui a gente não seja um Rio de Janeiro, não seja uma São Gonçalo, nós também tivemos um problema. Foram quase 2.000 pessoas com dengue confirmadas e 14 óbitos. Não era para ter tivemos 14. Então, a situação, perdemos 14 vidas para um mosquito. Sim. Um mosquito. Você tem noção do absurdo que é você morrer por causa de um mosquito? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Né? E aí a gente evolui para outras situações também, que eu até disse que iria comentar com você. Sim. Aqui, né, antes da gente começar o podcast, que na semana passada eu fui informado com uma certa exclusividade, uma coincidência, assim, eu não tive informação privilegiada, não, foi apenas uma coincidência mesmo. Uma fonte entrou em contato comigo para dizer que o vizinho dela, lá em Lumiar, havia sido diagnosticado com febre de Oropuxa. Eu confesso, na minha ignorância, eu nunca nem tinha ouvido falar nesse nome. Ou se já ouvi falar, passei batido. Mas assim, não é a minha especialidade, então realmente não... Aí eu fui pesquisar sobre o que era, o que causa. De novo, é um mosquito. Sim. Né? O mosquito maruim, que é também conhecido como mosquito pólvora. Aí eu falei assim, não acredito, né? A gente já perde a batalha para dengue, tá? Vai ter outro mosquito aí, já perde para Aedes aegypti, vai perder para outra, brincadeira, né? Sim. E aí tivemos um caso confirmado, e aí a pessoa me falou, olha, vieram agentes de saúde aqui da secretaria para conversar com essa pessoa, que os exames dele deram confirmação para essa doença. A doença tem sintomas, inclusive, que podem ser confundidos como gripe, dengue, chikungunya, zika. E foram feitos exames mais específicos e aí chegaram à conclusão que a partir desse mosquito, essa febre de Oropuxa. Esse é o primeiro caso confirmado. E aí essa pessoa me falou, engraçado que eu e toda a minha família tivemos os mesmos sintomas e ninguém descobriu o que era. Não era dengue, não era zika, não era chikungunya, não era nada. Outros vizinhos também tiveram a mesma coisa e ela me falou assim, olha, vou te falar assim, por alto, mais de 100 pessoas eu ouvi falar aqui que na região tiveram esse problema, mas só um caso foi de fato confirmado. Então, diante dessa notícia, eu procurei a Secretaria de Saúde para pedir informação. Sim. Assim, vocês podem me confirmar se de fato existe
esse caso já lacrado ali como confirmado. Sim, é importante. E que orientações vocês podem dar? Porque eu fiquei sabendo também que vocês iriam proporcionar armadilhas ali pelo distrito para poder tentar capturar o mosquito, tentar controlar, né, fazer esse controle ali para não ter um surto. Mandei para o secretário, mandei para a assessora do secretário, mandei para a Secretaria de Comunicação para que eles repassassem à Secretaria de Saúde e até hoje eu não obtive a resposta. Só que eu entendi que a minha informação, de quem eu recebi a informação, era uma fonte fidedigna. Então, eu falei, eu vou colocar essa publicação no ar, mesmo sem a confirmação da secretaria. Porque eu sei que... aí vem a questão também da experiência na profissão. Você sabe quando é verdade. Sim, e aí tem que saber também onde você vai gerar medo, onde você vai gerar preocupação de se cuidar. Exatamente. Então, assim, eu sei, e eu já sabia que a partir do momento que eu colocasse a matéria no ar, muita gente ia ficar assustada. Sim, então, lógico. É preciso ter responsabilidade para não alarmar. Eu vou alertar, mas não alarmar. Sim, né? com razão. Então, eu coloquei a matéria no ar, falei, existe um caso confirmado, outras fontes informaram que muitas pessoas poderiam ultrapassar a casa de 100, né? Também tiveram sintomas, mas não foram confirmados, não foram diagnosticados. Mas há essa preocupação com esse primeiro caso confirmado e que a Secretaria de Saúde, nós tivemos informações, apesar de não confirmados, queria espalhar armadilhas ali para capturar o mosquito. Eu informei também que assim, pedimos orientação à Secretaria de Saúde, mas até o momento não fomos atendidos. Assim que a matéria entrou no ar, agentes de saúde da prefeitura que não gostaram que essa informação tenha sido publicizada, elas foram reclamar, dizendo que o portal tinha sido irresponsável, que primeiro tinha que apurar direito para saber mais informações. E aí eu respondi, enquanto perfil do Ecoserrano, a essas duas agentes de saúde. Provavelmente até elas tiveram esse conhecimento desse caso de Urupuxi, podem ter atuado diretamente nessa situação. Falei assim, olha, eu pedi informação à Secretaria de Saúde, até agora não fui atendido. A primeira pessoa que está falando e está confirmando o que eu estou divulgando é você. Muito obrigado, inclusive, por isso, né? Porque era exatamente isso que eu estava querendo. E você acabou de confirmar aquilo que já era fato, mas enfim. E ela porque não disse que era mentira. Exatamente. Ela só diz, não, é irresponsável, você está sendo alarmista. Nossa, mas, assim, então é mais preocupante. Então, assim, se tem um mosquito causando doença numa população, eu vejo que é realmente preocupante. Sim, né? O que a gente usa para combater? As pessoas precisam saber disso. Né? Isso é saúde pública, isso é utilidade pública. Pelo amor de Deus, como é que você vai negar uma informação? Olha, tem um bicho que pode te levar à morte e está por aí na sua região. Eu gostaria de saber, para pelo menos ficar de olho. Em último caso, você vai se encher de repelente, você vai dar um jeito. Exatamente. Enquanto eles agem de uma forma, você age de outra, porque as duas ações combinadas aumentam a segurança. Né? E aí eu ainda respondi para ela, porque ela ainda continuou questionando, você precisa entender como é que o trabalho funciona antes de divulgar. Falei, então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu procurei a Secretaria de Saúde para entender, só que até agora ninguém me falou. Então eu divulguei a notícia. E ainda não falaram nada? A Secretaria de Saúde não me respondeu, tem mais de uma semana. Só que, como a matéria repercutiu bastante, a Secretaria de Saúde, um dia depois, 48 horas depois de avisar ao paciente, e um dia depois da minha reportagem, eles se pronunciaram confirmando o caso que eu havia noticiado e dado algumas orientações, mas pela internet. Mas eles passaram algum cuidado? Ou cuidado mesmo de qualquer outro mosquito? Eu acho que agora de cabeça eu não lembro, mas eu também não vou ser leviano para falar, olha, eles não passaram nada não. Eu sei que eles passaram algumas orientações básicas, pediram para o pessoal ficar atento. Sim, né? Pelo menos isso. Exatamente. Mas eles só fizeram isso porque eles foram provocados através da minha reportagem. Se a minha reportagem não tivesse sido divulgada, eu acredito que até agora ninguém saberia disso. Só meia dúzia de vizinhos, né? Exatamente, né? Mas aí que está a grande diferença de você fazer a reportagem. É poder realmente trazer isso, já que está acontecendo,
e não está sendo falado, mesmo que por uma preocupação maior, mesmo que por um cuidado maior. A gente não vai entrar em detalhes do porquê que não está sendo divulgado de imediato, mas já que não está, vamos Exatamente. nós. E eu fiz exatamente isso. Eu fiz assim, olha, tem um caso, está confirmado, saiba o que é Oropush e como tratar. Pronto, eu botei isso. Perfeito. Informação. Até porque não se eu fiz juízo começo de a valor ter nem nada. sintomas, será que pode ser isso também? Será que é o tipo de coisa que eu posso chegar no hospital e falar, existe um exame próprio para ele? E aí a própria Secretaria de Saúde esclareceu que não há nenhum diagnóstico, ou não há como, pelo menos aqui em Friburgo, ter esse diagnóstico. Você manda lá para o LACEN, né, pro laboratório do Rio, e lá eles vão ter mais estrutura para poder analisar. E acredito que não seja algo barato. Exatamente. Porque não é a barato. gente sabe que um simples exame de sangue não sai tão barato assim. E demora também, né? Também. Então, assim, quanto mais rápido você tiver essa informação, melhor você vai saber como você vai se estruturar para uma ação combativa em relação a esse... Não dá para falar que é surto, porque sim, oficialmente teve um caso. Mas extraoficialmente, outras pessoas também tiveram os mesmos sintomas na mesma época. Sim. Então, não dá para afirmar, mas dá para você relacionar que, independente de ser ou não, alguma coisa mas precisa pode ser fazer feita. como a gente faz com a própria zika, chikungunya, com a dengue, já de imediato, muito líquido, repouso. Exatamente. São coisas simples. E nem essa informação em massa havia sido feito. Só fez quando o Eco Serrano divulgou. Então, eu entendo e eu julgo a importância e o peso do portal quando acontecem coisas desse tipo, que já aconteceram outras também. Imagino. Né? Não falaram absolutamente nada, eu perguntei, não me responderam, eu falei, não vão me responder, então beleza. Então eu já sei quando que vocês vão se pronunciar. Deixa a matéria sair que eu vou ver vocês pulando rapidinho. E foi o que aconteceu. Eu fiz a matéria, em nenhum momento a informação que eu divulguei foi desmentida, aliás, pelo contrário, foi confirmada. E ainda fizeram tudo aquilo que eu pedi. Dar orientações, bababá. Teve acho que foi no ano passado, não teve surto de poliomielite. Foi isso. Não teve nenhum surto, mas a vacinação ela estava muito baixa. Sim, isso é importante falar. E aí eu pergunto, e Friburgo não tinha nem 1/3 da meta cumprida. Eu tinha visto uma matéria de uma forma geral sobre o estado do Rio e fiz um questionamento à Secretaria de Saúde perguntando qual era o nível de Friburgo, o nível de vacinação e tudo mais, com o intuito de informar não só que a gente estava abaixo, mas falar, pais, mães, levem suas crianças para vacinar. E eles não me responderam até hoje. E aí eu fiz uma matéria para falar. Eu não disse que Friburgo estava abaixo, eu só disse que Friburgo poderia estar abaixo, mas tentamos informações, não obtivemos resposta, mas de uma forma geral, e as fontes da reportagem que eu tinha lido, que eu acho que tinha sido o Globo, eles noticiaram de uma forma muito precisa que todas as cidades do estado do Rio de Janeiro estavam abaixo da meta estabelecida. Eu só queria saber o nível que Friburgo se encontrava. Mas não era para falar mal da prefeitura. Não, era até porque a própria população precisa saber que tem que levar. Exatamente. E uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui, se já não está, é que eu não jogo contra Nova Friburgo, não. Pelo contrário. Eu não sou contra o prefeito, eu não sou contra a prefeitura, não. Eu acho até que as pessoas precisam ter maturidade para entender que, às vezes, quando um jornalista ele faz uma reportagem que até então não é muito bem vista pela prefeitura, ele está só avisando, olha só, tá vendo isso aqui? Tá dando problema. Arruma um jeito de resolver. É melhor do que simplesmente ver o problema e ficar quieto. É mais um apoio, é mais uma fonte. Eu poderia ter falado para minha fonte, obrigado por ter me falado que teve um caso de febre de Oropush. Ficado quieto. Isso é verdade. Né? E aí? Ia adiantar alguma coisa? Não ia. Nada, né? Então, acho que eu ajudei. Inclusive com esse caso da vacina. Que eu fiz a matéria para falar que Friburgo ainda estava longe da meta, que se as pessoas quisessem se vacinar, inclusive pedir, olha, que dia que tem vacina disponível, em que posto, é importante. Não me falaram absolutamente nada. Então eu dei Mas uma bom informação... que as pessoas entendam da importância da vacina, dos altos cuidados, da autopreservação. E isso é muito bom saber que a gente tem um meio que vai estar ali
E, querendo ou não, auxiliando. Parece que é chato, é uma pedrinha no Sim. sapato, mas auxiliando a própria prefeitura, auxiliando a população a vamos ver, vamos correr atrás, vamos fazer por onde. Se vocês estão vendo, mas não estão vendo de forma tão clara, eu estou. Se vocês não estão vendo, eu estou mostrando. Isso é bom demais. Sim. Isso é importante demais. Guilherme, muito obrigada mesmo por ter vindo, por ter mostrado para as pessoas que informação também é autoconhecimento, informação também é autocuidado, informação é muito mais do que só passar a notícia à frente, tem todo esse preparo, todo esse cuidado, todo esse carinho por trás, toda essa até briga, porque você acaba esquentando cabeça, acaba se aborrecendo muitas vezes, para deixar a população em alerta, vem com ela própria, e que isso seja muito maior e muito além de Friburgo, que o Eco Serrano realmente seja enorme, seja muito mais do que a Serra. Eu fico muito feliz, muito grata. É um trabalho muito bonito de verdade. Deixa seu contato que alguém quiser dar uma notícia, perguntar alguma coisa, procurar vocês de alguma forma, como é que eles procuram? Então, eu queria agradecer o convite, eu estou maravilhado, eu gosto muito de falar sobre jornalismo de uma forma geral e mostrar a importância de você procurar informações, empresas, sites com jornalistas confiáveis e comprometidos com a ética, né, da atividade jornalística. E eu gosto muito nas minhas matérias de suscitar justamente esse pensamento crítico, né, para que as pessoas não simplesmente leiam um fato e acabou. Não, eu quero que você entenda o que está por trás dessa situação. Eu gosto sempre de falar que eu gosto de lançar uma lupa em situações que muita gente já noticiou, mas ninguém se atentou para aquela vírgulazinha ali, que é uma vírgula importante, mostra um detalhe importante. E eu mostro sempre uma lupa, um olhar diferente, para que a pessoa consiga entender como um todo e enxergue aquilo que eu estou vendo. Eu não gosto de ter informação só para mim, eu quero que todo mundo entenda aquilo que eu estou vendo. Se concorda ou não, beleza, mas que pelo menos use aquilo que eu estou te falando. Olha aqui, olha isso aqui direito, para ver se de fato não merece ter uma atenção importante. Ou se, enfim, não é importante mesmo, beleza, vida que segue. Né? Inclusive, hoje eu estou soltando uma notícia que eu não sei se vai dar o que falar, mas eu estou dando uma cutucada. Vou falar rapidamente aqui, porque eu sei que o tempo está acabando. Nova Friburgo o Lula sancionou a Nova Friburgo como a Suíça brasileira. Aí eu estou questionando, já vou logo dar o spoiler. Eu gosto de ser provocativo. Eu questionei assim, veja o que muda com a nova lei. Aí o texto está assim, nada. Nossa. Mudou alguma coisa para você? Para mim não mudou. Para quem que vai mudar? Aí eu sei que vai ter uma galera falando, mas isso é importante para tudo. Eu sei disso, mas eu quero provocar justamente o pessoal para para que eles se pronunciem. Sim. Para falar assim, olha só, você está errado, você está equivocado. Você está vendo por um ângulo muito limitado. É importante sim ser considerado cesta brasileira. Por isso. Eu quero ver se eu vou conseguir atingir esse meu objetivo. Eu sei que eu estou sendo provocativo, eu sei que estou sendo até, enfim, eu não sei nem o termo aqui, mas a minha intenção é essa. Eu quero suscitar para quem clicar e ler a matéria tem uma linha só. Eu quero ver se vai ter alguém que vai falar, não, você está sendo errado, leviano, é importante por isso. Excelente, beleza, então vamos provar que é isso que eu quero. Quero provocar isso. E para quem quiser me achar nas redes sociais, tem um Facebook do Eco Serrano, se digitar lá Eco Serrano, tudo junto, vai aparecer. No Instagram também, Eco Serrano. Nas matérias, dentro do site, no rodapé, sempre no finalzinho, eu coloco o link de todos os grupos de WhatsApp que o Eco Serrano tem. São 3 grupos só para que eu coloque as notícias, se alguém quiser receber as notícias diretamente. Tem 3 grupos e tem um 4º grupo que as pessoas podem interagir. Se você viu alguma coisa interessante, viu alguma coisa que renda uma matéria, você pode colocar foto, pode colocar vídeo. Aquele grupo ele é mais, não é um grupo fechado. Os outros 3 eles são fechados só para eu publicar a matéria, mas esse 4º grupo não. Esse 4º grupo você pode publicar o que você quiser ali, né, dentro da ética, dentro do respeito. E aí você tem todas as redes sociais e os links diretos desses grupos em todas as reportagens do Eco Serrano. Entra em qualquer reportagem do Eco Serrano, você vai estar lá no finalzinho da reportagem, tá lá todos os links.
Mais uma vez, muito obrigada. Meninos, muito obrigada a todos os patrocinadores, a todos aqueles que estão nos assistindo. Não esqueçam de curtir, de marcar algum amigo, de marcar as pessoas para poderem assistir também, se inscrever no canal e até a próxima. Muito obrigada. Precisando, estamos sempre aqui no Cadima, tanto o Estúdio Realize como o Espaço Holístico, esperando por vocês.